O calvinismo e o arminianismo são as duas principais vertentes teológicas que falam sobre a salvação, com a primeira crendo na predestinação e a outra no livre-arbítrio. Esse é um dos temas mais polêmicos e debatidos nesse meio, e ambos têm base bíblica, mudando na forma da interpretação. Nessa primeira parte hoje, vamos ver um resumo dos pontos do arminianismo e semana que vem falaremos sobre o calvinismo. Então, assista até o final. O nome arminianismo vem de Jacó Arminio, um teólogo holandês que foi um pastor e professor reformado. Ao estudar profundamente Romanos, Armínio passou a questionar se a leitura calvinista da predestinação realmente fazia justiça a todo o testemunho bíblico. Após a sua morte, seus seguidores sistematizaram suas ideias no documento conhecido como a Remonstrância em 1610, que apresenta seus pontos centrais. Primeiramente, o arminianismo trata da condição humana após a queda. Diferente do calvinismo, que afirmam a depravação total no sentido de incapacidade moral absoluta para responder a Deus, o arminianismo sustenta que o ser humano está profundamente corrompido no pecado, mas que Deus, por pura graça, concede a todos uma graça preveniente. Essa graça não salva automaticamente, mas restaura a capacidade de responder ao chamado divino. Textos como João 1,9, que fala da verdadeira luz que ilumina todo homem, Tito 2,11, que afirma que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, e João 12,32, onde Jesus diz que atrairá todos a si, são interpretados como evidência de que Deus age universalmente para possibilitar a fé. Para o arminiano, sem essa graça preveniente, ninguém poderia crer. Com ela, todos têm essa capacidade sem serem forçados. A fé, então, não é uma obra de mérito, mas uma resposta possível à ação graciosa de Deus. Os calvinistas respondem dizendo que esses textos falam de graça comum ou de atração geral, não da regeneração salvadora, e recorrem a passagens como Romanos 3, que afirma que não há quem busque a Deus, e João 6,44, onde Jesus diz que ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. O arminiano replica, afirmando que Romanos 3 descreve a humanidade sem a atuação da graça preveniente e que o trazer em João 6 não implica algo irresistível, mas um convite eficaz que ainda pode ser rejeitado. Depois, o arminianismo fala da eleição condicional. Aqui está uma das maiores divergências com o calvinismo, pois para o arminiano, Deus predestina para a salvação aqueles que ele, conhecendo plenamente o futuro e ações de cada um, sabe que crerão livremente em Cristo. Romanos 8,29, que afirma que Deus predestinou os que de antemão conheceu, e 1 Pedro 1,2, que fala dos eleitos segundo o pré-conhecimento de Deus, são textos centrais. A presciência nessa leitura não é apenas um amor eletivo, mas o conhecimento real e prévio das escolhas humanas. Os calvinistas respondem dizendo que conhecer, no uso bíblico, muitas vezes significa amar ou escolher de forma relacional, não simplesmente prever ações futuras. Além disso, afirmam que se a eleição depende da fé prevista, então a fé se torna de alguma forma a causa da salvação, diminuindo a soberania da graça. O arminiano responde dizendo que prever não é causar, e que o fato de Deus conhecer antecipadamente uma decisão livre não significa que essa decisão seja determinada por Deus. Para eles, a eleição condicional preserva tanto a soberania divina quanto a responsabilidade humana. Em seguida vem a expiação universal. O arminianismo afirma que Cristo morreu por todos os seres humanos, sem exceção, embora apenas aqueles que creem se beneficiam efetivamente de sua obra. João 3,16, 1 Timóteo 2,6, que diz que Cristo se deu em resgate por todos, e 1 João 2,2, que afirma que Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, são textos fundamentais. Aqui o arminiano insiste que palavras como todos e mundo devem ser entendidas em seu sentido mais natural, literal e abrangente. O calvinismo responde argumentando que, se Cristo morreu pelos pecados de todos no mesmo sentido, então todos deveriam ser salvos, caso contrário, haveria dupla punição. Cristo pagando por pecados que ainda assim são punidos no inferno. Além disso, textos como João 10, onde Jesus diz que dá a vida pelas ovelhas, e Efésios 5, que fala de Cristo se entregando pela igreja, são usados para defender uma expiação particular.
O arminiano replica essa resposta dizendo que a expiação é provisória e suficiente para todos, mas aplicada somente aos que creem, e que a Bíblia fala repetidamente da possibilidade de desprezar o sangue da aliança, como em Hebreus 10:29. O quarto ponto trata da graça resistível. Para o arminiano, o Espírito Santo atua de forma real, poderosa e necessária na conversão, mas essa atuação pode ser resistida. Atos 7:51, onde Estevão acusa seus ouvintes de resistirem ao Espírito Santo, e Mateus 23:37, onde Jesus lamenta que Jerusalém não quis, embora ele quisesse ajuntar seus filhos, são frequentemente citados. O arminiano entende que essas passagens mostram um desejo salvador genuíno da parte de Deus, que pode ser frustrado pela recusa humana. O calvinismo responde dizendo que esses textos falam da resistência ao chamado externo, não à chamada interna eficaz. Para os calvinistas, quando Deus decide salvar alguém, sua graça triunfa infalivelmente. O arminiano rebate, dizendo que essa distinção entre chamado externo e interno não é claramente ensinada na Bíblia e que transforma o convite do Evangelho sincero apenas para os eleitos. Por fim, o quinto ponto do arminianismo afirma a possibilidade real de perda de salvação de qualquer um. Diferente do calvinismo, que defende a perseverança dos santos, eles entendem que um verdadeiro crente pode sim abandonar a fé de forma definitiva. Hebreus 6, do 4 ao 6, e 2 Pedro 2, do 20 ao 22, são textos muito citados como evidências de pessoas que realmente participaram da vida cristã e ainda assim caíram. Para o arminiano, essas advertências não fazem sentido se a queda final for impossível. Os calvinistas respondem dizendo que essas passagens descrevem pessoas que tiveram experiências religiosas externas, mas nunca foram verdadeiramente regeneradas. Eles recorrem a textos como João 10:28, onde Jesus diz que ninguém pode arrebatar as ovelhas de sua mão, e Romanos 8:30, que apresenta uma cadeia inquebrável da predestinação à glorificação. O arminiano, por sua vez, afirma que essas promessas são condicionais à permanência na fé e que as advertências bíblicas não podem ser reduzidas a meras hipóteses. E estes são os principais pontos do arminianismo explicados de modo rápido e resumido, pois a doutrina é bem mais complexa. E assim, terminamos este vídeo. Sábado que vem teremos a segunda parte, agora abordando sobre o calvinismo. Não perca! Que o Senhor te abençoe e tchau!